Em Nova York, nos anos 70, os índices de criminalidade eram gigantescos. Chegou um sujeito chamado Rudolph Giuliani e implementou uma coisa chamada política de tolerância zero, broken windows. Se você quebrava uma janela de um metrô, por exemplo, você ia pegar uma cana dura. Aqui no Brasil, desde os anos 80, se investiu exatamente no contrário, na complacência com o criminoso, como se ele fosse uma vítima social. E aí uma série de políticas públicas desastrosas do Código Penal foram colocadas: saidinhas, indulto de Natal, progressão de pena, audiência de custódia. A gente tem visto os índices de criminalidade aumentarem progressivamente, sucessivamente, por causa desse tipo de política de complacência à bandidagem. Você acha que isso tem dado certo? E como é que se resolve isso, meu caro Machado? 5 minutos, Machado. Tá. É engraçado o exemplo dos Estados Unidos, os Estados Unidos está longe de ser exemplo, né? Um ponto importante, por exemplo, a maior transação que o PCC tem com os Estados Unidos não é o PCC fornecendo droga para os Estados Unidos, são armas dos Estados Unidos para o PCC. Isso aí, as apreensões, né, já foram feitas análises das apreensões das armas do crime organizado no Brasil, elas em primeiro lugar dos Estados Unidos, salvo engano, segundo e terceiro é Bélgica e Alemanha, tá? Mas é algo nesse sentido. Os Estados Unidos não tem poucos assassinatos, né? Para um país que é um centro da economia capitalista mundial, que tem muito mais recursos, que tem as maiores forças armadas do mundo, que é uma potência tecnológica, que tem uma economia que gira muito mais que o Brasil. Os Estados Unidos tem, na média aí dos últimos anos, algo em 25, 20 mil assassinatos por ano, né? O último caiu, como o Brasil caiu também. O Brasil saiu, o último dado de 2025, 34 mil assassinatos, já foi 50. Então, quando fala das pioras nos índices de criminalidade, é aquela coisa que é jogada ao léu, que a situação é ruim, ela é. As pessoas são indignadas com a situação da segurança pública e tem razão de estar, né? Mas era 50 mil assassinatos, agora é 34. Nos Estados Unidos, você tem algo em torno de 50% a 60% disso, com toda a potência econômica que os Estados Unidos é. Os índices de criminalidade dos Estados Unidos, comparado com os países europeus ou com a própria China, são muito mais elevados. Muito mais elevados. E uma das razões pela qual o crime organizado brasileiro compra muita arma dos Estados Unidos é o fácil acesso a armas que você tem lá. Eles vão lá nos Estados Unidos comprar as armas para trazer aqui pro Brasil, né? Eu acho que o Brasil poderia declarar o governo dos Estados Unidos como terrorista, né? Já que virou agora. Você pode declarar o que o outro país é e as organizações dos outros países é, então por que não? Pela facilidade de compra e venda de armas, por que não declará-los como terroristas? Então, eu não tenho dúvida de que a criminalidade ela tem que ser combatida, não tem nenhum problema em relação a isso. Ela tem que ser combatida e não é de maneira branda, não. Agora, evidentemente, você tem uma situação de reprodução dessa criminalidade dentro do país. Um país como o Brasil, a gente mostra no Anuário Estatístico do Laes, que 50 milhões de trabalhadores formais, você tem 40 milhões na informalidade, 40 milhões sem emprego. 40 milhões sem emprego, não importa qual motivo, que não é o índice do IBGE que baseia só em quem procurou emprego nas 4 últimas semanas. Ou seja, nós temos 50 milhões no emprego formal para 80 milhões sem emprego na informalidade. Cada 3 pessoas, 2 ou está na informalidade ou está sem emprego. Óbvio que isso tende a induzir a criminalidade. Então, se você... Aí ele anotou assim: ai, igual o Olavo me ensinou. Você viu a cara dele? Ai, igual o Olavo me ensinou. Bem que o Olavo falou. Veja, sociologia elementar, matemática 1 mais 1 igual a 2. Em países com mais pobreza, tem ou não tem mais violência e crime de venda de droga e de crime organizado? Tem ou não tem? Países com maior igualdade social, maior estabilidade social, mais capacidade de formar famílias, tem ou não tem, estatisticamente, menos crime? Quer dizer que você tá passando pano. Todo mundo sabe, velho. Desigualdade grande, falta de infraestrutura, falta de possibilidade de ascensão social. O menino vai pra escola, um calor da porra, um trabalho de merda, aumenta a chance das pessoas entrarem pro crime? Sim. Na defesa, não. É claro que quer dizer que não pode estar proibido dizer o óbvio. Se eu tenho pai, mãe, emprego, né? Não é não? Não é não? Eu tenho pai, mãe, tio, avó, ganhei um carro. Assim que eu fiquei adulto, eu ganhei um carro. Aí foram lá, roubaram meu carro. Era um como é que era? Um Chevette, sei lá, 1800 e caralho. Roubaram meu carro, eu fui trabalhar, eu tava fazendo estágio da faculdade, roubaram meu carro, levaram, furtaram no caso. Furtaram, nunca mais vi o carro. Era um carro velho, velho. Era um carro velho. Por ser velho, ele foi roubado. Por ser velho. Porque é fácil de arrombar e tal. Se eu tivesse mais dinheiro, o carro seria mais rico, eu teria todo o negócio protegido e tal. Foi roubado, me fudi. Mas tive carro, tá? Mas tive carro. Aí você acha que tem mais chance uma pessoa, eu vou assaltar, sendo que eu tenho propriedade, depois eu ganhei minha moto, não sei o que e tal. Vou assaltar os outros? Quem é que tem mais chance de assaltar, correr risco, colocar a arma na cabeça de alguém, correr risco, né? É mais fácil isso acontecer entre as pessoas que são mais pobres, não é? Ah, você prefere pegar não sei o que, ir pro McDonald's, trabalhar, chegar às 6 da manhã, não sei o que, ou meter esse assalto aqui e resolver e pegar uma moto? Mais fácil.
É mais fácil uma pessoa que tem dinheiro, que tem família, assaltar. É óbvio, a desigualdade aumenta a possibilidade, né? Estatisticamente. Ah, então quer dizer que você tá passando pano? Não, não tô passando pano pra porra nenhuma. Uma das formas de diminuir a violência na Ceilândia é ou não é aumentar a infraestrutura? É ou não é você ter lá na Ceilândia um shopping, mas um shopping top, o cara ganhar um salário massa e trabalhar no ar-condicionado? Mais fácil uma pessoa top, trabalhando lá no shopping Iguatemi de Ceilândia, topzera, com os negócios que ele vende, que custa 5 mil reais, que ele vende, que ele ganha um bônus lá de 200 quando ele consegue vender. Melhor ele tá empregado num cargo bom, não ajuda não? Ou ele tendo que ser empregado doméstico de um cara lá no Lago Sul, lá do outro lado, que ele atravessa 8 horas para trabalhar, só de deslocamento é 4 horas para ir, 4 horas para voltar. Faz diferença, né? Faz diferença. Se aumentar a expectativa da pessoa, olha, se eu estudar direitinho, eu posso virar de fato um médico? Posso. Talvez eu queira estudar um pouco. Faz diferença quando você aumenta lazer, expectativa de futuro e etc. Claro que faz diferença. Claro que faz diferença. O cara quer transformar isso numa piada, é inacreditável. Né? Hã? 3 horas, né? Tem que combater o crime? Sim, mas você tem que avançar na resolução do problema social do país. Você tem que avançar no problema do desemprego, no problema da remuneração, em todos esses problemas crônicos do Brasil. E como esse debate já mostrou, você não indicou qual que é a proposta de desenvolvimento que você tem para o Brasil, como a gente pode se apropriar de setores de tecnologia de ponta, que depende de dezenas ou centenas de bilhões para ser investido. Tá? Vai olhar o que é uma área de semicondutor, vai olhar o que é uma área de inteligência artificial, de criações de linguagens de LLM para aplicação ampla. O capital que precisa disso. Nem o 3G, que são os grandes bilionários do Brasil, tem capital para investir nisso aí. E você acha que é o livre empreendimento para a pessoa que ganha 2 mil reais, 3 mil reais, que vai fazer com que o Brasil ingresse na siderurgia, na química, na inteligência artificial, na eletroeletrônica, em semicondutores e coisas dessa natureza? Então como que a gente pode resolver o problema social do Brasil se não for redicionando excedentes de setores, por exemplo, como a energia, que foi tudo usina hidrelétrica criada pelo Estado? Não conheço uma que foi construída pela iniciativa privada, e depois que é construída com o nosso dinheiro, com dinheiro público, ela é entregue para capitalistas privados, que não é o livre empreendedor da macearia, não, tá? São grandes capitalistas do patamar vorcado, tá? E com esse nível de influência que a gente vê bem como funciona. Que se apropria disso de maneira do que foi produzido, que leva décadas para se depreciar o valor, e vai ganhar os maiores excedentes do Brasil hoje. Está no setor de mineração, empresas foram criadas pelo Estado, como a Vale, como a empresa de ouro de Paracatu, está no setor de energia elétrica, que o Brasil é uma potência, empresas todas criadas pelo Estado e hoje estão na mão da iniciativa privada. Esses setores têm dividendos, e a gente calcula isso tudo aqui também, na ordem dos centenas de bilhões de reais. Eu aqui coloco, sem expropriar essas empresas, que foi construída com dinheiro público, entregue para neguinho pegar esse excedente e mandar para fora do Brasil a título da dívida. Como você pode fazer o Brasil desenvolver e, nesse sentido, avançar com relação aos problemas sociais que o Brasil tem? Hoje a gente vai continuar dando exemplo de Estados Unidos, que tem índices de criminalidade altíssimos, que é o grande fornecedor de armas para o PCC e que lançou uma medida aí retórica para fins eleitorais que não tem nenhuma consequência prática que você não conseguiu indicar. O Gustavo, ele tem essa cara de bom moço, rapaz, mas ele expectorou agora a face da verdadeira esquerda que move a sua psique, né? Quando ele diz que os índices de criminalidade têm uma relação direta com exclusão social, com pobreza. É porque tem. Acabou. É porque tem. Não tem. Veja, isso não significa passar pano ou defender. É explicar a correlação óbvia. O contrário disso será você concluir racismo, seu porra do caralho. Ou você... Veja, você olha pro mundo, pra violência do mundo. Você olha pra violência das favelas. Você olha pra... Você vai ter que chegar em 2 conclusões. Só tem 2 conclusões. Se você olhar as estatísticas do mundo. Você vai ter que chegar a 2 conclusões possíveis. Ou você vai ter que chegar à conclusão de que a desigualdade opera em favor do aumento da violência e do crime, ou você vai ter que dizer que tem alguma coisa genética no europeu que faz com que eles tenham sociedades mais civilizadas. Ou você vai ter que dizer que a causa é racial, ou você vai ter que chegar à consequência, óbvia que se exprime além das questões genéticas, além das questões relacionadas à hereditariedade, que se expressam em todo lugar da Terra, porra. Os locais em que tem mais violência urbana são relacionados, em alguma medida, a desigualdade e pobreza. Sempre. Não é você, ou você vai ter que virar de cabeça para baixo. Ou você vai ter que dizer que a desigualdade ela acaba operando como um perpetrador de um sistema de violência, de exclusão e etc. É uma das forças. Ou então você vai ter que dizer que é o contrário. Não tem como você escapar. Ou você vai ter que admitir que você é racista, ou você vai ter que entender o que a gente está tentando dizer.
Ou você vai ter que dizer o que a gente tá tentando dizer. Você vai ter que entender o que a gente tá tentando dizer. Só você ser minimamente honesto, você vai conseguir entender que nos locais onde tem mais pobreza, tem mais violência, porque isso é retroalimentar. A desigualdade, de maneira retroalimentar, cria certas condições que mantém aquela galera que não consegue sair daquela posição. Certos locais sociais, certas regionalidades, você tem mais desvantagens de competição e geram mais possibilidades de desvio, se você quiser chamar, para ir pro crime, do que se você é criado na leite com pera no condomínio, né? Você podia também virar criminoso, mas com leite, com pera, com biotônico Fontoura, com escola privada, com van pra levar, van pra trazer. Você pode virar criminoso? Pode, mas é mais difícil, né? Criado no condomínio, de tarde natação, de noite futsal, 8 horas videogame. É mais difícil do que quando a moça tem que trabalhar, a mãe, sai 5 da manhã e você fica sozinho de casa, você com 8 anos de idade cuidando do menino de 5, né? É mais difícil. Então tem uma série de condições relacionadas a esse tipo de coisa. Negar isso é um absurdo do caralho, porra. Aí o menino com empregado em casa, com babá, com não sei o que, etc e tal, pode virar criminoso? Pode, é possível. Mas é mais difícil, né? O contrário de admitir esses condicionantes como causadores é você dizer que a maioria da favela é assim porque tem uma inclinação genética. Ah, não, você não vai dizer que é inclinação genética, não. Você vai dizer que é uma inclinação cultural. Ah, e é a cultura daquele povinho, né? Você vai dizer. É que caralho, né? Ou a igreja não chega em favela, não. Vamos pro inferno, velho. Ou você tem que dizer que as condições sociais influenciam, você tem que cair em racismo. Aí veja, o Adrilles, ele é racista? Eu acho que não. Eu acho que muito provavelmente não. Mas tem que lacrar pro fascismo do Olavo de Carvalho. É foda. O Olavo é fascista. Vocês têm que entender isso logo de uma vez. Ah, e morto também, é importante dizer, e morto. Com desemprego. Essa é a gênese daquilo que eu falei. Você coloca o criminoso como uma vítima. Você coloca o criminoso como um excluído social. O que é uma mentira fragorosa. Em última instância, a potencialidade de criminalidade de alguém é a sua índole. Eu volto a dizer, no Brasil você tem 50% de uma população que não tem água encanada. Se houvesse uma relação proporcional entre criminalidade, exclusão social e pobreza, haveria uma insurreição civil no Brasil. Então a questão que se coloca é, o Brasil precisa, não sei se você sabe, de um estado de defesa. O Brasil precisa de excludente de licitude. O Brasil precisa... Estado de defesa, excludente de licitude, você está dizendo o quê? Que você está usando termos jurídicos que estão falando de exceção para você poder cometer crime, certo? Colocando em bom português, é assim, tem caso que você comete crime, mas foda-se. O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer? Você quer um estado de exceção para perseguir criminosos? O que você quer dizer com isso? Veja, o único papo que tu tem é violência. Violência, 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 violência. Mas não é de extrema direita, não. Não é de extrema direita, não. Precisa de forças policiais aparelhadas. O Brasil precisa de inteligência organizada e será muito bem-vinda a inteligência americana, da CIA, em um tipo de operação sigilosa que vai, eventualmente, limitar a ação das facções criminosas de narcotraficantes que, em grande medida, subsidiam alguns políticos que fazem lobby vista grossa para essas facções. Quando você fala de índice de criminalidade, isso é realmente subjetivo. Você pode ter um decréscimo, por exemplo, no Bolsonaro, eventualmente, houve um decréscimo gigantesco dos feminicídios, que são chamados assim, e aumentaram no governo Lula. Agora, você tem um clima de opressão, por exemplo, nas comunidades, nas favelas, eventualmente, há um domínio das forças narcotraficantes que torturam pessoas, que intimidam pessoas, que impõem regras absolutistas às pessoas. Ou seja, você tem um domínio no crime, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, que é absolutamente indecente. Você tem 6 governadores que foram presos, alguns deles com associação com crime organizado. Você dizer que o Brasil é um país que eventualmente tem uma questão de simplesmente de aprimorar a educação, você pode até ter a educação aprimorada, emprego aprimorado, mas a lei e a ordem têm que prevalecer em primeira instância. Para isso você tem que ter um estado de defesa, você tem que recrudescimento de leis, você tem que acabar com saidinhas, acabar com o indulto de Natal, acabar com progressão de pena. Um homem que estupra e arrebenta e mata uma mulher, ele fica, sabe quanto, em média, na cadeia? 2 ou 3 anos. Um homicida, cujos homicídios são 10% só resolvidos no Brasil, então esses números são todos absolutamente... As cadeias tudo lotada no Brasil. Tudo lotada no Brasil. Cadeia cheia de gente no Brasil. Beleza. Beleza. Vai aumentar a violência, vai aumentar a violência, vai aumentar a violência. Vocês estão no poder desde sempre. Toda vez que vocês colocam isso pra votar, vocês ganham, velho. Toda vez, velho. Não teve nenhuma vez que vocês tentaram colocar uma dessa pra votar que vocês perderam. Nenhuma vez. Ou seja, a única coisa que o cara tem pra apresentar pro país é violência. Violência policial, violência policial, violência policial.
Mas não é de extrema-direita, não. Mas não é nada. Deturpados, que vocês disseram aí, ele fica 2, 3, 4 anos na cadeia apenas em média. Ou seja, não tem um bandido, ele só respeita aquilo que ele teme, meu caro Machado. E no Brasil, a justiça, ela é leniente, ela é complacente e ela é gentil com criminosos. Ela é muito... Porrada, porrada, violência, prende mais, bate mais, sem câmera, sem violência, Mas eu não sou de extrema-direita, não, gente. Não sou de extrema-direita, não. Eu me aproveito que o povo tá puto com esse negócio de crime organizado, e aí a galera quer beber sangue mesmo. Eu falo violência, 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 violência. Tem 1 hora, quanto tempo a gente tem aqui de vídeo do cara, velho? 1h20. Qual foi a única coisa que ele falou? A não ser eu sou o Batman. Violência, violência, porrada. O crime resolve na porrada. Violência, violência. O Estado não dá conta. Violência, Batman, 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 Batman. Mas quando é o apoio a gente que queria dar golpe de Estado e queria estar lá um Estado marcial no Brasil, aí não. Aí não. dura com senhoras, com bíblias e batons na mão, que clamam por liberdade.